Ó, dai-me esse livro. A qualquer preço, dai-me o livro de Deus. Glória a Jesus. Vamos para a palavra. Vamos nos colocar de pé para nós lermos a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Vamos ler aqui, você acompanha aí no Data Show, ou na sua Bíblia aí, no celular, ou na sua Bíblia de papel. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para salvar pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Senhor, obrigado pela Tua palavra, ó Deus, que é viva, eficaz, pela Tua palavra, ó Deus, lida, e agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, ó Deus, através, Senhor, daquilo que o Senhor preparou para os nossos corações, ó Deus, Senhor, ó Deus, sou um falho, ó Deus, o vaso é de barro, mas como a Tua palavra diz, a excelência é do Senhor, e nós queremos compartilhar a Tua palavra, Senhor, ó Deus, com temor, ó Deus do Senhor, e que a Sua bondade se manifeste no meio da Tua igreja, do povo que se chama pelo Teu nome neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar? Glória a Jesus. Nós começamos uma série de mensagens, o pastor Fabiano começou na semana passada, falando do Salmo 119, e compartilhando acerca de alguns princípios e valores, característica de quem pratica a palavra de Deus e tem esse desejo de manter a palavra e guardar no coração, e nós vamos continuar compartilhando nessa temática, a importância da palavra de Deus. Fala para o seu irmão, a importância da palavra de Deus. Então, a importância da palavra de Deus, e o tema dessa manhã é: a qualquer preço pregue a palavra. Fala para ele, a qualquer preço pregue a palavra. Pregue a palavra a qualquer preço. Então, John Wesley, né, vou reforçar aqui, o pastor Fabiano falou, e nós vamos estar falando sempre isso, o pai do metodismo declarou: dai-me o livro de Deus a qualquer preço. Ele queria a qualquer preço as Escrituras sagradas, a palavra de Deus. E nessa perspectiva da importância da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, nas suas últimas palavras, vai trazer conselhos e recomendações ao jovem Timóteo. E é sobre esses valores que nós vamos falar nessa manhã, e dessa importância da palavra de Deus em nossas vidas, no nosso dia a dia. E não só no ler, não só de conhecer a palavra escrita, porque você imagina, e a pessoa que não tem a escrita, como que antigamente era compartilhado a palavra de Deus, antes de existir a escrita? De maneira oral. Então a palavra era transmitida, as pessoas sentavam, igual quem assiste filmes de época, aí os índios, né? Dança com Lobos, quem já assistiu? Ixi, eu estou ficando velho. Estou ficando velho. Então, aí ele tinha aquela situação que ele matava um búfalo lá, e aí os índios que não estavam lá presencialmente para ver aquela cena, ele salvando o garoto lá, e ele fala: conta de novo aquela história, conta de novo. E ele contava umas 10 vezes, já contei, mas conta de novo. Então,
A fé, a palavra de Deus, ela era passada de maneira oral. Mas hoje nós temos as Escrituras. A fé, sim, vem pelo ouvir a palavra de Deus, amém? Você pode ouvir, tem gente que às vezes não consegue ler a Bíblia, e tem a Bíblia no carro, e coloca lá e vai para o trabalho, às vezes um percurso longo, e coloca a Bíblia e o Cid Moreira. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Né? Aí põe o Cid Moreira lá para ler a Bíblia para você. O que eu quero dizer é que independente de qualquer coisa, pratique a palavra, viva a palavra, pregue a palavra. Então é nessa linha que nós vamos compartilhar nessa manhã com você. Ontem aqui tivemos a reunião de Juad e estávamos no momento do final do compartilhar. Quando foi a minha vez, eu disse assim, o que eu só podia me lembrar naquele momento é um trocadilho, tá, irmãos? Nessa longa estrada da vila, vocês conhecem? Nessa longa estrada da vida, né? Nessa longa estrada da vila desta igreja, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou, minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. O apóstolo Paulo, ele estava chegando no final da corrida dele e ele precisava trazer conselhos para o jovem Timóteo. As vistas dele já estavam cansadas, seu corpo já estava fadigado com tudo a história de vida dele. Então, ao longo da história, nós vamos ver tentativas de destruir as Escrituras Sagradas. Nós vamos ver, seja por interesse próprio, seja por interesse político, seja por interesses diversos, a gente vai ver na história da humanidade, as pessoas poderes tentando destruir as Bíblias, destruir a palavra de Deus. Muitas Bíblias foram queimadas nas fogueiras da Inquisição. No Conselho de Toulouse, proibiu-se os leigos, né, que tivessem a Bíblia em qualquer língua vernácula. Proibiu, né, uma língua particular deles, eles proibiram, não pode ter Bíblia aqui. E Tarragona proibiu que as Bíblias de línguas românicas, proibiu, mesmo pelo clérigo, mesmo pelos padres, pelas pessoas mais importantes, nem eles poderiam usar a Bíblia. Imagina por quê, né? A gente depois vai ver Martinho Lutero lendo as Escrituras e vendo uma discrepância do que estava escrito com a maneira como a igreja estava ensinando. E então Martinho Lutero vai colocar as 95 teses. E aí a gente vai ter a reforma. Então, a igreja proíbe. A gente vai ver John Wycliffe, um dos grandes pensadores ingleses, que foi condenado à morte por ter traduzido a Bíblia. Imagina você ser condenado. E a gente ainda tem hoje. Temos cristãos sendo mortos nesse momento, em países, cortina de ferro, janela 10 por 40, países que não são cristãos, que ainda hoje têm decapitado cristãos, têm matado, têm ainda perseguido, não só aqueles que vivem a palavra, mas aqueles que transmitem também a palavra. Mas, mais do que um livro, a Bíblia é um registro da história de Deus com a humanidade. Mais do que um livro qualquer, ela é a palavra de Deus. Não sei quantos aqui assistiram aquele filme, O Livro de Eli. Quem assistiu? Que narra a história de um homem que quer levar para um lugar seguro o último exemplar das Escrituras Sagradas. E quando um homem mau descobre que o que ele carrega, ele faz de tudo e tenta de tudo para tirar as Escrituras, a Bíblia, das mãos daquele portador, porque ele dizia: esse livro tem o poder de transformar nações.
Você pode dar um amém? Essa palavra, quem foi transformado pela palavra, diz amém. A minha história mudou de 92 para cá. Existe um Adriano. Estou velho, né? Alguém olhou assim para mim. DC, depois de Cristo e antes de Cristo. Então, depois de 92 e antes de 92. Existe um Adriano. Mesmo que adolescente. Mas era um adolescente traumático, enlutado, tinha perdido meu pai aos 10 anos, dos 10 aos 14, como diz a palavra do Senhor, que Deus ficou em silêncio 400 anos, os 4 anos que Deus ficou em silêncio, parecia 400 anos. Então, dos meus 10 aos 14, sem uma referência paterna, e quando eu cheguei aqui em 92, eu encontrei um pai que me amou, me ama, nós cantamos aqui. Eu sei o quanto Ele me ama. Eu sei o quanto Ele mudou a minha história através da sua palavra. E eu pude, para a glória de Deus, buscar. Me veio à mente quando preparava esse sermão. Nessa fase, logo que eu aceitei Jesus, eu ganhei uma Bíblia atualizada. Que linguagem difícil, não é igual a NVI, mas eu me lembro, eu debruçado na minha cama, eu morava com a minha tia, e eu lendo o Evangelho de João, e eu lendo a palavra de Deus, e no dia dos pais, eu sentei ali onde esse irmão de azul está aqui, na frente do Osni, e eu comecei a chorar ali naquele banco, porque eu não tinha mais o meu pai. E um irmão veio, pediu a minha Bíblia, que eu tinha ganhado, e abriu em João 14. E aí eu comecei a ler ali no banco. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Eu vou preparar um lugar para onde eu estou. Você esteja também. Deus me curou naquele dia. Através da sua palavra. Você pode me perguntar, você tem saudade do seu pai? Até hoje, toda vez que eu vou pescar, eu lembro dele. Mas não dói mais. O Senhor me curou. Amém? Fala para o seu irmão, o Senhor quer te curar. Através da sua palavra. Então a palavra é útil para o ensino. Nosso ponto de partida, quando nós lemos aqui no versículo 14. Quando você permaneça naquilo que você aprendeu. Se você aprendeu é porque alguém te ensinou. De alguma maneira você aprendeu, você foi ensinado, ou lendo sozinho, para aqueles que são autodidatas, ou você veio numa escola bíblica, ou você foi na célula, ou você foi na mentoria, no Mulher Única, no Homem ao Máximo, no CRAU, mas você aprendeu de alguém, aprendeu a palavra de Deus. Amém? Então, o processo e a orientação de Timóteo é permaneça naquilo que você aprendeu. Se Timóteo aprendeu, e aí no capítulo 1, versículo 5, ele vai falar naquilo que ele aprendeu com a sua avó, Lloyd, com a sua mãe, Eunice. Então, desde pequeno, isso me remonta ao quê? Desde pequeno, Timóteo estava sendo ensinado pelos seus pais. Você, pai, que está aqui nessa manhã, e você que é pai, ensina seu filho, como a palavra do Senhor vai dizer em Deuteronômio 6, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E tem um trecho que ele vai dizer assim, não só ensina não, você a inculcará, inculca ela, e fala até entrar na jaca, na cabeça. Então, Timóteo recebe esse ensinamento desde a infância. Em Colossenses capítulo 3, 16, Paulo, ele vai dizer, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Então, nós devemos
e precisamos ensinar as Escrituras em todas as fases das nossas vidas. E aí, voltando à minha história, que eu contei já da adolescência para frente, mas eu nasci na igreja. Quando pequeno, na igreja batista, que eu era lá na Bahia, lá em Barbacena, eu nasci e a minha casa dividia muro com a igreja batista. Então, você crescia lá no meio das crianças da igreja, correndo para lá e para cá. Eu não havia tido a minha experiência com Deus pessoal, que eu te falei para vocês que eu vim ter os meus 14 aqui. Mas desde que eu me entendia por gente, eu me lembro eu fazendo as coisas erradas, mas eu me lembro, pré-adolescente, mas eu me lembro a minha avó, Emília, que passava lá, batia na porta de casa, bora para a igreja, e me levava para a escola bíblica. Naquela época tinha escola bíblica de manhã cedo, das 8 às 10, 2 horas de escola, e tinha lição, e tinha carteira, aquela coisa batista de ser. E às 10 era o culto. Eu não ficava para o culto, porque eu achava que o culto era para os adultos. Mas lá a gente cantava, cuidado, mãozinha com que pega, cuidado, olhinho, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, mão e boca e pé. Então, essas coisas ficavam na cabeça. E quando meu pai morreu, dos meus 10 aos 14, que eu fiquei sem rumo, sem eira, todas as vezes que eu fazia coisa errada, aquela voz da minha avó e os corinhos que a gente cantava lá na escola bíblica, faziam sentido para mim. Por isso, a palavra diz, ensina ele, prega a palavra, porque quando ele for grande, ele não vai se esquecer. Então, você que está aqui, que tem um filho, que tem alguém que está longe dos caminhos do Senhor, saiba, se você ensinou a palavra está lá, a semente está lá. Creia que o Senhor vai falar com ele, lá onde ele estiver. Então, uma segunda coisa que a gente vai observar, a palavra é útil para repreensão. Útil para repreensão. Insista nela em tempo e fora de tempo. Nós vivemos numa época onde muitos dizem cristãos e os valores bíblicos estão sendo abandonados. Por exemplo, o Brasil, eu estava vendo uma estatística, o Brasil é um país que se declara cristão. Nós temos milhões de cristãos. Você bate na porta, o censo, né? Você bate na porta lá, tem os cristãos praticantes, tem os cristãos não praticantes, mas tem muitos cristãos. Mas o Brasil é o país recorde em divórcio. Eu ouvi essa semana na Voz do Brasil, indo para casa quando eu voltava daqui da igreja, que tem preocupado as autoridades do país, que não são cristãos, o tanto de divórcio que tem acontecido no país. Alguma coisa errada não está certo. Porque se nós temos as pessoas se convertendo ao verdadeiro evangelho, porque nós temos tido tantos divórcios, tantos lares destruídos, porque isso não envolve simplesmente o cara deixar a sua esposa e vice-versa. Quando tem filhos, a tragédia é catastrófica. Que tipo de nação, de sociedade nós vamos ter nos próximos 20 anos, quando essas crianças dos lares destruídos hoje crescerem? Dorme com esse barulho aí, que nem diz o bispo Hildo, que eu não tenho filhos. Tenho sobrinhos e fico preocupado com meus irmãos e com os meus sobrinhos. Aí eu fico, imagina se eu tivesse filho. Voltando aqui. Então, toda palavra é útil para repreensão.
vai dizer assim: e que desde a infância você conhece as sagradas letras, para torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, nós vivemos essa época. Romanos capítulo 10 vai dizer assim, do 13 ao 17, né? Vamos abrir? Romanos 10, coloca para a gente aí, João, Romanos 10, do 13 ao 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Até aí. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Como ouvirão se não há quem pregue? E se não tem quem seja enviado? Como que todos aqui ouviram a palavra de Deus? O Evangelho chegou na sua casa? Entra na minha casa. Entrou. O Evangelho entrou na sua casa. Amém? Entrou na sua vida. Mas algum missionário pagou o preço para vir para esse país, para trazer as boas novas para nós. Alguém teve que enviar. Alguém teve que sustentar. Então pregue a palavra a qualquer custo. Não importa, mesmo que a morte seja o preço que a gente tenha que pagar. Mesmo que a morte seja um preço que eu tenha que pagar. Dentro desse texto, estava me lembrando, enquanto estou falando com vocês, não vou cantar a música toda não, mas Deus tinha dado uma canção, certa vez, sobre essa passagem, né? Levar a tua palavra, levar o teu grande amor, né? Como crerão naquele de quem não ouvirem, como ouvirão se não há quem pregue. E aí eu falava sobre o exemplo de Cristo, o maior missionário. E o exemplo que ele deixou. Ele deixou sua glória e aqui levou a salvação a todos. Um preço alto ele pagou. A cruz foi o exemplo que ele deixou, mas o céu é a herança que nos preparou. A cruz é o exemplo, mas a gente não vai simplesmente ir para a cruz e sofrer, porque aqueles que morreram com ele, também com ele ressuscitarão. Então, a ordem, ela não é uma ordem opcional, ela é uma ordem imperativa. Ele não está dizendo aqui: Timóteo, pregue a palavra quando você quiser. Fale de mim se você achar bem. Fale de mim se o Aníbal quiser ouvir. Não, ele está dizendo: pregue a palavra. É imperativo, é igual ide e pregai o Evangelho. É uma ordem direta. Nós aprendemos aqui lá na série de Mateus, que nós somos súditos do rei. Somos súditos do rei? Somos servos de baixo. Quem manda é o rei, é o Senhor. Então, se ele manda, Jesus disse: vocês me chamam de Senhor, mas vocês não fazem o que eu vos mando. Se eu sou Senhor, então que vocês obedeçam o que eu vos mando. Então, ide e façam discípulos de todas as nações. Precisamos ser fiéis na proclamação da verdade, mesmo quando essa cultura distorcida dos valores da fé cristã, da sã doutrina,
tenta deturpar. Mesmo quando o entorno não quer dar ouvidos, nós precisamos ter esse compromisso com Deus, com quem nos chamou, de anunciar a palavra do Senhor. De anunciar. Seja através da célula, seja você sendo um líder de célula, seja você sendo um anfitrião. Nós precisamos de anfitriões, sim ou não, Giba? Precisamos de casas. Ai, pastor, eu não tenho o dom de conduzir, mas eu posso abrir a minha casa. Eu posso chamar os meus vizinhos. Eu sei fazer um bolinho, para as irmãs aí, eu sei fazer um bolinho. Né? Será que tem alguma coisa aí, algum trocadilho, né, que a gente... Jesus usava muito essa questão do peixe, da multiplicação, né? Porque a gente fala, para quem é pescador aí vai saber o que eu estou dizendo, que peixe a gente pega por aonde? Peixe não aguenta ver uma comidinha, né? É ou não é? Então, tem essa expressão, mas, cara, eu sou cozinheiro. Eu vou falar de mim, do Adriano. Eu sou cozinheiro. Eu não sei chegar no lugar com as mãos abanando. Quem me conhece aí... eu sempre chego com alguma coisa que quando eu não chego, eu sou cobrado. Agora eu vou entregar de púlpito. Porque essa semana eu estava tão esbaforido, sem carro, ainda estou sem carro, olha aí para Deus para consertar meu carro. E aí eu saí correndo de casa e eu não trouxe nenhum salgadinho para a equipe pastoral quinta-feira. Poxa, eu cheguei, cadê o salgado? Cadê o lanche? Cadê... Né? É brincadeira, né? Era para eu ter falado ontem, né, Leila? Que aí eu falo, não, irmãos, eu deixei para trazer hoje na Juad, que é mais gente. Não, mas foi porque eu saí correndo mesmo. Mas quem me conhece, por quê? Então, a gente canta, né? Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Será mesmo? Será mesmo que o seu dom você usa? Eu sei, Adriano, mas você fazer salgado é seu ganha-pão, você tem que vender, eu sei. Mas você sabe até onde você pode usar aquilo para abençoar. Você sabe até onde você pode doar, sem aquilo te prejudicar. Quem é autônomo aí? Você sabe, dentro da sua profissão, até onde você pode ser relevante na vida de alguém, doando, abençoando com seus dons e com seus talentos. Então, isso também é manifestar Deus na vida de alguém através do seu trabalho. Isso é pregar a palavra com os seus dons e com os seus talentos. Amém? Então, não cesse de fazer isso. E terceiro, a palavra é útil para a correção. Você, porém, seja moderado em tudo. 2 Timóteo 4:5 vai dizer, então seja moderado em tudo. A palavra correção, na Bíblia, ela tem um propósito, é endireitar novamente. O que estava errado, agora está certo, transformou. Né? A origem da palavra correção no latim significa tornar algo correto ou livre de erro. E no grego, ela quer dizer endireitar novamente. Então, às vezes, a gente perde o eixo, né? Às vezes, a gente está no caminho, está agradando a Deus, e a gente, por alguma razão, perde o foco. Então, essa correção que Paulo está se referindo aqui a Timóteo, a palavra de Deus ela é útil para a correção, para endireitar o seu equívoco, para endireitar muitas vezes uma compreensão errada sobre a sua própria palavra, sobre o que Deus está nos ensinando. Infelizmente, tem muitas pessoas, em nome de Deus, negociando as escrituras sagradas e trazendo interpretações para seu bel prazer, e tem feito com que milhões de pessoas peguem ranço de Deus e de igreja, não quer saber, mas porque foi ensinada de maneira errada. Agora é 50-50, porque a palavra também vai dizer que o meu povo erra por não conhecer as Escrituras. Então, por isso, a gente tem batido nessa tecla,
para nós lermos a palavra, para nós estudarmos a palavra, porque se nesse púlpito alguém falar alguma coisa errada, você será como um crente de Bereia. Opa, não é isso que está escrito aqui não, pastor. Não é isso que está escrito aqui não. Sejais vós como os crentes de Bereia, para a gente não ser enganado, para a gente não comer comida enlatada, e o pior, não se fosse enlatada, estragada, além de estar enlatada. Então, a origem da palavra vem então, e a palavra inspirada, que é a ideia de que Paulo estava toda a palavra é inspirada para alguma coisa. A palavra inspirada, ela é theopneustos, que significa soprar, soprada por Deus. Então Deus sopra a sua palavra sobre nós. Me lembro do texto do Vale de Ossos Secos. Com a palavra. Profetiza. Isso diz o Senhor, o profeta. Profetiza. E essas profetiza. Mas chegou um dado momento que o profeta agora não tem mais o que fazer. Então o Senhor soprou o fôlego de vida. A última palavra é a dele. Amém? Então, Deus sopra a sua palavra sobre nós, para nos endireitar. Hebreus 12, 2, por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. O Senhor, Ele não quer que a pessoa manca, ela se desvie, mas o Senhor quer que ela seja curada. Ou por um acaso, quem tem um dedo encravado, uma unha encravada aí, ou um dedinho que está cuidando aí? Só eu. Mas eu não quero cortar o meu dedão fora, porque o meu dedo está machucado. Não, pelo contrário. Quando o nosso dedo, ou a unha está encravada, a gente dá mais atenção para ele. Mas na igreja, muitas vezes, a gente vê o contrário. Quando o irmão está machucado, ferido, a gente dá o chute de misericórdia, porque nós não andamos armados, então a gente empurra a ladeira abaixo. E não é isso que o Senhor quer. A palavra do Senhor está dizendo aqui, por isso, levantem as mãos, o quê? Cansadas, e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Quando Paulo fala em Gálatas que a lei serviu de aio, ele estava dizendo porque o aio vem do grego também. O aio significa uma pessoa que conduz uma criança. Então, quem é do Ministério Infantil aqui? Está todo mundo lá em cima, mas alguém que está aqui de folga e está aqui. Então, você é uma senhora aio. Aio. Porque a ideia da palavra aio era alguém que cuidava. Era tipo o amo. Aquela pessoa que, a babá, o cara tinha grana, então ele tem uma babá que cuida da criança e que ensina a criança. A gente vê em filmes, a gente vê aí, em alguns que, pessoa que tem dinheiro, que quem ensina a babá não é o pai da criança. Quem ensina a criança não é os pais. Quem ensina é a babá. A babá que ensina tudo, sim ou não? Ensina tudo. Então, a palavra vem, é aquele que conduz a criança. E na época, Paulo, ele vai dizer, os aios, ou os servos que cuidavam dos filhos de seus senhores, levando-os à escola e corrigindo-os. E depois veio a fé em Cristo. Por isso, nessa fé, fomos justificados. A gente vai aprender isso em Romanos, capítulo 5. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio do Senhor nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, Ele nos justificou. Nessa justificação e nessa graça. E eu costumo dizer, que a gente não corta o dedo fora quando ele está machucado. A gente cuida. Até o coitado dos dentes, Rafa e Verônica. Faz de tudo para não perder. Aí, se não tiver jeito, aí arranca fora,
mas a gente faz de tudo. Aí a gente não vai entrar nessa lição de hoje, né? Mas a palavra também ensina, né? É melhor cortar um dedo e perder um dedo do que todo o corpo ser lançado. Aí é uma outra aplicação, para um outro contexto, mas a gente tem a aplicação da palavra de Deus para todas as fases da nossa vida, para todas as nossas perguntas e indagações, porque o nosso Pai é perfeito, é isso que o último versículo 17 vai dizer, que para perfeição Ele fez isso. Para a nossa perfeição. E por último, a palavra nos educa na justiça. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Em 2 Timóteo 4,7 é o tema aqui do nosso projeto, Bom Combate, essa primeira parte. Paulo compara a caminhada cristã a uma corrida. A gente vai ver isso em Coríntios 9, quando o atleta disciplina o seu corpo para alcançar uma coroa incorruptível. Em Hebreus 12 também ele vai dizer: corramos a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Então, a gente tem qual é a ênfase aqui? É a corrida, porque nós estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas que estão torcendo por nós. Aí quem são essas testemunhas? Aqueles irmãos que ele menciona lá no capítulo 11, os heróis da fé. Não Paulo, que não é, o autor aos Hebreus não é Paulo, o escritor aos Hebreus. Então, nós queremos alcançar essa coroa incorruptível. E Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, permaneça nas coisas que você aprendeu, se você quiser alcançar essa coroa. Fala para o seu irmão: permaneça nas coisas que você tem aprendido, se você quiser alcançar a sua coroa. Permaneça. Pelo amor de Deus, não vai estar aí na sua cabeça pensando: mas eu aprendi só coisa ruim. Então ele está dizendo: permaneça nessas coisas que eu aprendi só coisa. Não, eu estou me referindo aqui, o ponto de partida do nosso texto: permaneça nas coisas de Deus que você aprendeu, nas santas, sagradas escrituras, que Jesus morreu por você, sendo você ainda pecador, miserável, pobre, cego e nu. Amém? É nesse pressuposto: Jesus morreu por você. Então permaneça nele, nos seus ensinamentos, naquilo que você tem aprendido dele. E mesmo no final da vida, Paulo valoriza as escrituras e a justiça. Paulo teve dificuldades com relacionamento. E ele vai dizer isso, se você ler o capítulo 4, quando ele chama a Timóteo, fala: Timóteo, por favor, se apresse, venha depressa, traga João Marcos, porque ele muito me é útil. Mas só que João Marcos tinha dado muito trabalho para Paulo. Tinha dado muito trabalho. A gente ouve não sei se é musical, se é um CD de música, meio, como é o nome, Amado Timóteo, né? E aí, o narrador, ele que canta e vai narrando esse texto, eu estava preparando e lembrando. Ele usa uma expressão assim: algum João Marcos já te machucou com seus melindres, com as suas meninices? Eu diria, ou um novo convertido, aquela pessoa que ainda não tem aquela maturidade, e aí você é líder na igreja, e aí ela espizinha você com as suas perguntas, com as suas dúvidas, e você perde a paciência, como Paulo perdeu com João Marcos: não quero nem ele perto de mim. Ou ele fala assim, ou algum Paulo velho, rabugento, aquele crente que já tem 40 anos de igreja e também já não tem mais nem filtro e nem paciência nenhuma. E ele vai dizer: calma, alguns Marcos e alguns Paulos ainda pode ser útil na sua vida. Eles são úteis na sua vida. Então, teve dificuldades, mas certamente Timóteo sabia desses embates todos, e Paulo vai dizer: traga ele. Graças a Deus que o Salmo 103 vai dizer que o Senhor
o versículo 10, não nos trata segundo os nossos pecados e nem retribui conforme as nossas iniquidades. Mas Paulo continua falando da importância das Escrituras. Timóteo 4,13, no 4,13, olha o que Paulo vai dizer para Timóteo: quando você vier, traga os livros, traga uma capa, traga meus livros. Mas ele, na minha tradução, diz assim: mas especialmente os pergaminhos, especialmente as Escrituras Sagradas, porque aqui eles não tinham o Novo Testamento. Tudo isso que ele está relatando aqui para Timóteo é o que nós estamos, era o diálogo dele com Timóteo que se tornou para nós hoje Escritura Sagrada. Mas quando Paulo está se referindo aqui aos pergaminhos, ele está se referindo ao Antigo Testamento, a lei, a Torá, os escritos de Moisés. Nós temos acesso, o que era uma experiência, ele estava ali preso, se relacionando, mandando carta para Timóteo, mas ele não sabia que aquilo ia ser exemplo para nós hoje. E palavra de Deus para nós, assim como foi palavra de Deus para os nossos irmãos no primeiro século, para Timóteo e para todos aqueles que seguiram os conselhos do velho Paulo. Eu te pergunto, nessa manhã, como está o seu coração? Como diz o Salmo 119, o pastor Fabiano compartilhou semana passada, você escondeu a palavra do Senhor no seu coração para você não pecar contra Deus? Ela no seu peito aí, nós precisamos buscar a palavra de Deus continuamente e permitir que ela nos transforme.